Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal, onde eu compartilho os momentos da nossa empresa de alto-falantes. E também não é nenhuma novidade aqui eu compartilhar o meu conhecimento, o meu envolver com os princípios e as coisas de Deus. Já deixei algumas passagens bíblicas aqui para vocês e hoje também quero falar um pouco dessa minha intimidade que eu busco ao nosso Deus. Porque se eu creio que há o princípio e a existência de uma vida através do poder de Deus, então eu tenho que reconhecer esses princípios e buscar entendimento. Em tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos na nossa carne, diante desse mundo, eu busco espiritualmente nas Escrituras Sagradas. Pessoal, para quem não conhece, as Escrituras Sagradas, ela é o manual da vida. Assim como nós compramos um equipamento eletrônico, uma televisão, às vezes qualquer equipamento, e nós precisamos de um manual para entender aquele funcionamento. E esse manual, pessoal, ele ajuda a nos entender o funcionamento das nossas vidas, que é aquele que busca verdadeiramente a presença de Deus, o Deus Supremo, Deus Criador, o Deus do princípio, da bondade, do amor. Esse é um Deus, ele não é uma religião, ele não é uma denominação. Esse é um Deus que é o amor. Esse Deus, eu quero falar para vocês, não tem igreja, não tem doutrina, não tem nada no Deus que eu quero levar para vocês. Mas esse Deus do amor tem falado, tem me alimentado e tem pedido, tocado no meu coração para que eu viesse aqui transmitir essa palavra, porque às vezes muitas pessoas estão se questionando e buscando muita coisa que vai ser revelada diante dessa palavra, assim como eu me coloquei para buscar em Deus e Ele me alimentou as dúvidas que eu tinha. Então por isso que Ele pediu para que eu falasse a respeito dessa experiência minha com Ele e deixasse aqui hoje para vocês. E aonde, pessoal? Ela começa no nosso livro de João, capítulo 5, no versículo 26, tá? Então lá diz da seguinte maneira: porque o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho ter a vida em si mesmo. Aqui é Deus dizendo de Jesus. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho de Deus. Então aqui ele está falando que ele deu o exercer o juízo para Jesus. Por que para Jesus julgar nós seres humanos? Por que nós seres humanos de carne? Porque ele viveu isso tudo na carne dele. Sabe um pouco dessa história, sabe o quanto ele foi chicoteado, o quanto judiaram dele. E ele viveu um pouco disso tudo para poder julgar agora cada um de nós. E aonde a gente vai chegar com isso? A gente vai chegar da seguinte maneira. Logo em seguida, diz assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então aqui, quando Deus exalta Jesus para dizer, exerce o juízo, porque você viveu o que eles vivem lá na carne deles, te humilharam, eles fizeram tudo isso com você, então eu te dou o juízo. E aí ele diz aqui que todos os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida eterna, mas os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. E aí logo em seguida, pessoal, eu quero levar vocês para Romanos, no capítulo 14, no versículo 12. Olha só que interessante. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Olha só. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Aqui é um alerta muito grande, dizendo para que a gente não faça julgamento de ninguém, porque de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então isso aqui, pessoal, está dizendo que cada um vai dar aquilo que está com você. E agora a gente vai lá no final das Escrituras,
no final do manual da vida, para ver em Apocalipse lá agora, pessoal, no capítulo 20, no versículo 12. Vamos lá agora, para a gente ver o que complementa nesta palavra. Vamos lá. Então diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Então significa que não é um livro. Vocês já devem também ter ouvido falar sobre o livro da vida. Mas aqui diz, abriram-se os livros. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então diz aqui que existe mais que um livro, porque vocês já devem ter ouvido falar do livro da vida. E o livro da vida é aquele que nós escrevemos com as nossas decisões, os nossos atos diante desta humanidade, diante da nossa carne, do nosso momento agora. E por que são dois livros? Porque aquele livro que escreve as coisas do livro da vida são as suas boas atitudes, os seus atos de bondade. E o outro livro, segundo as suas maldades. Tá? Então continuamos. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Cada um segundo as suas obras. Vamos frisar nisso aqui. 2 livros, um das coisas boas que você faz, que te leva à vida eterna. Por isso chamado livro da vida. E o outro livro das suas maldades, das suas decisões erradas. E vamos continuar. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Nós vamos ter uma morte para a nossa carne e vem a segunda, que é a mais perigosa. Essa é para a eternidade, pessoal, não é um momento. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Por que ele não foi achado no livro da vida? Ele não foi achado, ele já foi lançado para o lago de fogo. Por quê, pessoal? Ele não teve bondade, ele não teve nada que tivesse feito de bom agora para ter algo escrito no livro da vida eterna. E automaticamente, como ele só tem o livro da maldade, ele já vai lançado direto aqui para o lago de fogo. E isso aí, pessoal, não é uma brincadeira. Gente, isso não é uma brincadeira. Eu tenho orado muito, buscado a Deus, eu não escondo de ninguém. Eu luto contra a minha carne, contra os meus desejos, contra as coisas desse mundo, para estar na presença de Deus. E eu oro, eu busco em Deus, eu busco no livro da vida entendimento para tudo que vem acontecendo. E o que a gente vê que faz nos buscar a Deus, porque como eu vou acreditar no ser humano, acreditar em qualquer pessoa, maldito homem que acredita no outro homem. Por quê, gente? Porque a maldade está aí fora. Ela está aí para destruir e para iludir e enganar todos. E aí, sabe qual é o cristão? Vamos dizer cristão, porque se você segue Jesus Cristo, você tem que ser chamado de cristão e não de crente. Aprendam isso, pessoal. Porque crente, o diabo é crente. Ele crê em Deus. Ele caiu do céu, ele sabe quem colocou ele aqui embaixo. Ele colocou aqui, ele está no meio de nós agora. Dentro das almas que estão no pecado, na prostituição, roubando, destruindo, matando. O diabo está aqui, gente. O diabo não está em outro lugar esperando vocês, não. Ele está atuando em vocês. E sabe como? Nas brechas. Nas brechas. Sabe qual é a brecha? Vocês viram o alerta aqui? Que cada um será julgado diante das suas obras. Não julgue o seu irmão, mas julgue a si mesmo. E hoje eu falo isso como exemplo. Eu comecei a me julgar e achar os meus erros para melhorar. Sabe por quê, pessoal?
Porque nessa terra eu sei que eu não vou eternizar, eu não vou. E inclusive eu quero deixar diante de todos aqui, salvo nesse vídeo, que a minha adoração a Deus é para que Ele me tire o mais rápido possível daqui. Porque aqui será trevas, não terá mais ninguém amando ninguém, não vai ter mais ninguém de boa pessoa aqui. E por isso eu oro a Deus, para Deus me tirar logo daqui, me recolher, que eu possa fazer bondade, que eu possa fazer algo bom diante dEle, para estar escrito o meu nome no livro da vida, para compensar as maldades que eu fiz no meu livro de condenação. Porque eu achei os problemas que estavam aqui em mim, com as minhas decisões, com tudo que eu estava fazendo de errado. E eu comecei a melhorar e buscar. Porque antes eu apontava como se todo mundo tivesse errado. E não existe ninguém errado. Porque eu não vou pagar por ele e ele não vai pagar por mim. Eu acabei de ler para vocês que isso é nosso com Deus. Não vai adiantar chegar lá e falar o meu filho, a minha filha, a minha esposa, o meu pai, ou a minha mãe, o meu avô, a minha avó. São meu sangue, mas não vai adiantar. Gente, eu imploro para Deus, falo, Deus, compartilha algo bom, motivador, algo que faz as pessoas se erguer, ter vontade de lutar pelo bem do próximo, pelo bem que ele sente dentro dele. Não se deixe levar, gente, por ninguém. Faça como eu, busque em Deus, Ele é o único verdadeiro, Ele é o único Salvador, Ele é o único, pessoal. Não fiquem atrás de pessoas que estão blasfemando bondade da boca para fora. É por isso que Deus me colocou aqui hoje, para fazer esse vídeo, para falar com vocês, para pedir para vocês compartilhar para esses iludidos que estão blasfemando bondade. Porque a bondade que Ele fizer verdadeiramente vai ser entre Ele e Deus. Ele vai deixar no livro da vida para receber essa eternidade, o que está escrito aqui, pessoal. Quando Ele deixar a carne dele aqui e vencer toda a maldade desse mundo, as ambições e as tentações. Por isso, pessoal, eu sou o ser humano que eu posso dizer para vocês, mais impuro, mais pecador, mais ruim ainda. Eu sou tudo o que não presta. E eu sempre peço para Deus, Pai, por que você me pede para fazer isso? Por que você me pede para fazer esses vídeos falando para o seu povo? Eu não sou digno. Eu não sou digno, pessoal, para falar isso para vocês. Mas Ele me fala que eu tenho que fazer isso, porque amanhã depois, pessoal, vocês vão chegar diante do trono dEle e Ele só vai dizer para vocês, vocês foram avisados, vocês sabiam. E Ele pede para que eu faça isso por vocês, pessoal. É para a salvação da alma, da eternidade de vocês. Eu luto muito pedindo para Ele, Pai, pede para me falar alguma coisa boa, eu quero falar coisas diferentes. E Ele fala para mim, melhor do que isso. Você quer dizer para eles que eles vão ter o melhor carro dessa vida? Você quer dizer que eles vão ter um castelo nessa vida? Mas eles vão perder o que importa. Eles vão perder a eternidade. Você não pode fazer isso, Ele fala para mim. Você não pode, porque você venceu a sua ambição, você venceu a sua carne. Você deixou as coisas erradas por amor a mim, por reconhecer eu como Criador da sua vida. Você deixou o dinheiro para trás, para viver o suficiente. Porque, gente, eu não tenho mais que o suficiente. E eu quero que vocês entendam que a gente vai passar diante desse julgamento. E eu não quero que a alma de vocês caiam em condenação,
assim como eu luto contra a minha, tentando, da minha maneira, fazer as coisas com verdade, com justiça, porque esse Deus amor, esse Deus que eu creio, tem falado ao meu coração para que eu tome as decisões corretas. E mesmo assim, pessoal, como humano, como carne, como pecador, ainda eu não consigo, estou longe de alcançar a glória de Deus e fazer as melhores decisões, as melhores escolhas ainda. Eu estou longe disso. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês, diante de todos e dele, do meu Criador, é quem me dá essa vida, que me põe de pé aqui agora. Eu luto todo dia para ir embora daqui, para ir embora desse mundo e para ser recebido por Ele. Essa é a minha luta, essa é a minha luta. O resto, pessoal, eu quero fazer as coisas que eu gosto. Quando Deus me colocar aqui nessa terra, eu falo, Senhor, deixa eu fazer o que eu gosto então. Porque um dia, pessoal, eu vou aprofundar só um pouquinho sobre isso. Os alto-falantes foi o meu prazer, foi a minha lavagem de dinheiro para esconder as coisas erradas que eu fazia e que estavam por trás disso tudo. Mas hoje não. Hoje, os alto-falantes é o prato de comida que tem na minha casa. Hoje, é o prazer que eu tenho por trabalhar com honestidade e alimentar os meus filhos, a minha casa, com esse trabalho. O que eu quero dizer para vocês, não se deixem iludir pelo mundo aí fora, pelas ilusões. Não se vendam a alma de vocês, não vendam a eternidade de vocês por um momento desta vida, porque assim como nós estamos vendo o Rio Grande do Sul passando por isso, e muitas pessoas já foram sentenciadas e agora vão passar diante do trono de Deus, esses que se foram embora. E que o dia que acontecer isso com qualquer um de nós, nós tenhamos a consciência de que vamos passar diante do trono de Deus, vamos passar. E Jesus vai nos julgar, porque Ele se fez de verbo que se tornou carne, que veio e sofreu, sendo o príncipe da paz, sendo o amor para todos nós, foi crucificado, foi castigado. Assim, eu trago para o dia de hoje pessoas que estão sendo verdadeiramente imagem e semelhança de Jesus, fazendo bondade, estão sendo crucificadas aqui na terra. Porque perante Deus, perante a palavra de Deus, serão exaltadas para a vida eterna ao lado do trono de Deus. Isso eu não erro, pessoal. Isso eu não erro. Porque eu não confio mais no homem, mas eu confio no Deus que mostrou para mim que valia a pena eu deixar todo o mal que eu fazia pelas coisas deste mundo para viver uma vida em comunhão e ter o suficiente ao seu lado e hoje plantando bondade da minha maneira, com o que eu possa fazer, com justiça e verdade, sabendo que o Senhor está olhando para anotar no livro da vida as minhas atitudes e para que possa compensar pelo menos um pouco da maldade que eu fiz no meu passado. E hoje, esta é a palavra que eu compartilho com vocês, pedindo para vocês, pessoal, compartilhem com mais pessoas. Não é para nenhum fins que seja em benefício da minha parte, não, mas para que eles tenham a oportunidade de saber verdadeiramente o que Deus, o que Jesus, o que o Espírito Santo quer sobre nós. Eles querem que nós vençamos este mundo. Por isso que ele diz, eu venci o mundo. Olha o que ele passou, olha o que Jesus passou. Ele foi crucificado, ele foi castigado até a morte, mas ele recebeu a eternidade, isso eu não tenho dúvida. E hoje ele vive à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, sendo um só e podendo ter a autoridade que Deus Supremo deu a ele. O jugo agora
é com você. Jesus, você pode fazer o que você quiser com esse povo que está blasfemando e usando o nome, porque o que mais nós temos hoje é um Deus da boca para fora, é uma bondade da boca para fora. Mas não esqueçam, pessoal, não esqueçam. Não precisa se preocupar com ninguém que está te julgando, com ninguém que está te castigando, porque é Deus que está te vendo e escrevendo o livro da vida para que você possa, segundo os seus atos, as suas atitudes, ser julgado e receber a eternidade que é por um todo sempre, para todo sempre e nunca mais vai ter volta. Então a hora é agora. Vamos ser boas pessoas agora. Assim como eu acordei do mal que eu vivia para viver o bem, eu peço para que vocês achem o mal dentro de vocês e tirem para fora, para que Deus possa verdadeiramente receber vocês. Esta é a palavra que eu tenho para deixar. E que o nosso Senhor Jesus Cristo seja exaltado e louvado e glorificado pelas nossas vidas, que nós vamos vencer esse mundo para poder chegar diante do trono dele. Amém, Senhor.